Uma flor, uma folha, uma raiz. Até a década de 50, esses eram os componentes usados pela maioria dos brasileiros para a cura de doenças. Até hoje, 70% da população mundial ainda recorre à sabedoria popular para solucionar diversos problemas de saúde. No Planeta Minas, Ciência e Tecnologia, você vai conhecer pesquisas que estão redescobrindo o poder das plantas medicinais. Oi, dona Marita. Bom Como dia. vai a senhora? Bom dia. Dia bom. Hoje eu não estou assim muito bem, não. O que a senhora tem aí que a senhora pode me indicar assim para mim fazer um chá? Tem essa aqui. Ah, essa é boa, dona Marita? Foi minha mãe. Ela ia na horta lá e apanhava a planta para fazer o chá para dor de barriga. Quando estava tossindo muito, ela usava o funcho e o hortelã. A minha avó ensinou ela e ela me ensinou. No quintal de casa, Dona Maria cultiva antigos hábitos. Aos 87 anos, ainda faz questão de cuidar do seu lugar favorito, o canteiro de ervas medicinais. Rafael, Senhor, vem aqui para pegar uma folha para a vovó fazer um chá para pressão. que folha? O alecrim. Esse pessoal mais antigo, essas pessoas hoje podem ser consideradas verdadeiros arquivos vivos. São muito importantes hoje para nós, né, que trabalhamos com ciência, porque eles certamente têm informações que vão levar ao desenvolvimento de medicamentos de uso comprovado. Uma receita que não tem segredo. Pega o alecrim, põe os gásinhos e esfrega bem na mão assim. Depois coloca dentro do caneco e põe água fervendo em cima e tampa. Aí sai o aroma todo. Se é baixar a pressão. A chaleira no fogão a lenha é uma tradição da família. O preparo da planta sempre tem que respeitar o tipo de princípio ativo que a planta tem. Outras plantas que o princípio ativo é volátil, como o capim-cidreira, o hortelã, o manjericão, a camomila, não se pode ferver, porque se ferver aquele produto junto com a água, o princípio ativo é perdido, né? Então o indicado é fazer a infusão. Plantas que cresciam de forma desordenada foram reunidas em uma horta comunitária. Quem repassa esse conhecimento é uma das filhas de Dona Maria. Aqui dentro desse espaço, eu acredito que deve ter cerca de umas 100 espécies, mais as outras, né, que nós encontramos no Cerrado. Essas ervas aqui, elas curam, né, assim, uma série de doenças, né? A questão de diabetes, né, que é a glicose alta, depressão, pressão alta, gripe, insônia e também para tranquilizar as pessoas. Gente que é recebida com um carinho especial. O chá, para você acalmar, para relaxar, para ficar tranquilo, né, para curar insônia, depressão, ansiedade, geralmente recomenda-se tomar ele morno para frio, tá? Agora, para expectorar, para curar gripe, pneumonia, bronquite, aí recomenda-se tomar o chá quente, né? Porque tem que colocar para fora. Um chá caseiro, por exemplo, desde que seja feito com uma planta cientificamente comprovada e preparado de forma adequada, ele pode ser considerado, sim, um fitoterápico. Mas até que uma planta se transforme em medicamento, é necessário fazer a validação. Validar uma planta significa verificar se ela realmente tem aquele efeito, que as pessoas dizem que tem, e não tem toxicidade. Como que é feito esse processo? Antes de tudo, é preciso pegar uma informação tradicional adequada. Depois disso, essa planta é coletada, é desidratada, é moída, né? E depois esse pó de planta é submetido a vários processos, testes biológicos para verificar a eficácia. A primeira etapa são os testes in vitro. Em seguida, são feitas experiências com cobaias. Só depois disso, o medicamento é liberado para testes em humanos. Somente assim é possível verificar as dosagens, a melhor forma farmacêutica, a melhor forma de administração. E depois desse conjunto, né, de dados, aí o medicamento pode ser comercializado. A eficácia dos fitoterápicos começa a ir além do uso popular.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária já reconheceu as propriedades medicinais de 34 plantas. A partir dessa lista de referência, diversos medicamentos estão sendo produzidos pela indústria farmacêutica. Nesta empresa, os fitoterápicos respondem por 20% da produção. Pode crescer muito, lógico, se todos os atores da rede de saúde se conscientizarem que a fitoterapia é uma alternativa viável, a tendência do nosso mercado é muito grande, com um produto que é, hoje, a característica brasileira, a cara brasileira. A matéria-prima chega em forma de extrato líquido ou seco para ser transformada em cápsulas, comprimidos e xarope. Os velhos chazinhos da vovó, hoje em dia, têm mostrado uma comprovação eficaz muito grande. E é isso que nós temos apropriado. Quer dizer, a indústria tem tomado esse conhecimento popular, transferido e adquirido maiores informações através das suas pesquisas, dos seus ensaios, para garantir que os medicamentos sejam seguros e eficazes no mercado. Ao diminuir a dependência dos medicamentos importados, a produção nacional de fitoterápicos pode gerar empregos e oferecer opções mais baratas e com menos efeitos colaterais para o consumidor final. Estima-se que o Brasil tem 55 mil espécies de plantas. Dessas, uns 20% são usados na medicina popular ou na medicina tradicional. Agora, estima-se também que no máximo 2% dessas plantas foram até o momento avaliadas por algum teste farmacológico, né? Isso mostra, né, o grande potencial que nós temos ainda para ser explorado e ser transformado em medicamento. A seguir, o que a pesquisa já conseguiu provar sobre os efeitos do chapéu de couro, da arnica e da pata de vaca. Uma ciência integrada. Você vai ver que práticas tradicionais e hábitos populares têm servido de inspiração para pesquisadores mineiros. O chapéu de couro é uma planta maravilhosa. A maioria das doenças ocorre por causa do sangue sujo. Você toma o chá e com certeza você vai estar limpando o sangue e aí vai acabar a doença. Há 2 anos, uma equipe multidisciplinar do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG busca a comprovação dessas propriedades. O chapéu de couro ele é popularmente utilizado para produzir a limpeza, a depuração do sangue. O objetivo dessa pesquisa é fazer uma validação científica. A extração dos princípios ativos partiu de um processo muito semelhante ao da produção de um chá caseiro. A proporção do chá ele é preparado a 5%, ou seja, 5 gramas de planta para 100 ml da água salgada. Quando você faz o processo de infusão, ocorre esse processo de mudança de cor. Essa coloração representa os componentes químicos extraídos. Dessa forma, já foram identificados mais de 100 componentes do chapéu de couro. O princípio ativo da planta é testado em animais. A gente induz uma insuficiência renal pela utilização de um antibiótico, a gentamicina, ela produz uma queda da filtração glomerular, muito provavelmente por causar danos na estrutura filtrante do rim. Amostras de sangue e urina são monitoradas por 5 dias. Os primeiros resultados são animadores. No animal doente, há uma redução de cerca de 25% no volume de sangue que é filtrado. Quando o chapéu de couro é administrado, isso desaparece, ou seja, essa redução não mais é observada. O que leva a crer que o chapéu de couro protege a malha filtrante do rim. Dona Ana Maria, tudo bom? No interior de Minas, o conhecimento das propriedades medicinais das plantas faz parte do patrimônio acumulado ao longo de séculos de tradição.
todo mundo tinha em casa uma hortinha. Não podia faltar poejo, marcela, tinha o guaco, que é para tosse, né? O boldo, que é para mal de fígado, né? A arnica, ela é uma planta que tem a propriedade de minimizar a dor. Dona Maria mantém o costume de curtir a arnica no álcool e na cachaça. É simples, a gente vai colocando os galinhos da arnica. Hoje eu tenho pouca, mas quanto mais tem, melhor é. Vai colocando o álcool até cobrir a planta. 2, 3 meses de infusão, então a gente já pode usar. Aí a tampa já está bem velha, porque tem muitos anos que está aqui, então, mas é precioso, viu? Tão comum em lares mineiros, o uso que a dona Ana Maria faz da arnica é uma herança dos italianos que chegaram ao Brasil no século XVIII. Aqui, eles encontraram uma planta com cheiro semelhante à que era usada na Europa como anti-inflamatório. Mas será que as nossas espécies são realmente eficazes? As respostas científicas começam a surgir a partir de pesquisas feitas em Ouro Preto, na primeira faculdade de farmácia da América Latina. Das 6 espécies em fase de validação, 3 já apresentaram alguns indicadores a partir de testes feitos em animais. Nós já descobrimos que realmente as espécies possuem, atividade analgésica e anti-inflamatória, mas diferente entre elas. Essa primeira possui atividade analgésica e anti-inflamatória, essa outra espécie atividade analgésica e essa outra melhor atividade anti-inflamatória. Sinal verde para o uso de pomada, gel e óleos à base de arnica. A forma como a população utiliza, colocando as espécies no álcool, não oferece um risco. O uso tópico pode ser feito. Mas a ciência faz um alerta sobre o perigo do uso da planta por via oral. O problema é a utilização que algumas pessoas colocam na cachaça para ingerir. Isso pode ter risco, porque a gente não sabe da toxicidade dessas espécies. A própolis verde extraída do alecrim e um remédio que saiu da horta, em instantes. Possibilidades surpreendentes. Além das ervas medicinais, a ciência caminha para demonstrar que a resposta para a cura e a prevenção de doenças pode estar mais próxima do que se imagina. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Uma dança que simboliza o encontro de 2 reinos. A abelha somente coleta a resina das partes mais tenras da brotação. Bom, o alecrim nós utilizamos também como uma erva para fazer um chá, pro coração, que é a propriedade dele fundamental. Ele serve também como expectorante e serve também para colocar alegria para fora. O alecrim do campo produz resinas ricas em compostos que são biológica e farmacologicamente muito ativos. Essas resinas são a matéria-prima da substância responsável pela segurança e asepsia da colmeia, a própolis verde. Você imagina bem, um ambiente em que você tem proteína, açúcar, calor e umidade. Isso seria o ambiente ideal para a proliferação de bactérias, de fungos, leveduras, que prejudicaria a saúde das abelhas. Então elas precisam coletar alguma resina que tenha atividades bactericidas, fungicidas,
que tenham atividades antibióticas intensas, exatamente para manter a sanidade, manter a limpeza, a asepsia da colmeia. São as operárias que fabricam a própolis. Este apiário desenvolveu uma técnica de extração inovadora. Em 10 dias, cada colônia produz 250 gramas do composto. Nós abrimos frestas nas laterais dessa colônia para que as abelhas preencham as frestas com própolis. As abelhas se sentem vulneráveis porque uma parte da colônia está aberta e elas começam então a procurar própolis intensamente para fechar essas frestas o mais rápido possível, né? A própolis mantém suas propriedades por até 10 dias após ser retirada da colmeia. Depois de selecionada, é centrifugada. Por fim, o pó dá origem ao extrato. Desde 2006, a Anvisa aprovou uma regulamentação que permite o registro da própolis também como medicamento. Existem hoje muitas pesquisas em curso no país, né? Empresas nacionais e também empresas estrangeiras estão investindo bastante em pesquisa, em inovação, em tecnologias para registrar produtos à base de própolis. Antibactericida e antisséptica, a própolis serviu de base para o desenvolvimento de um gel e um enxaguante bucal. Ela tem servido para o tratamento de lesões, no caso, por exemplo, de herpes, né? A gente tem utilizado no caso de candidoses, que são fungos na boca, né? No controle de placa microbiana que leva a gengivite e periodontite, então no controle dos micro-organismos ou das bactérias que causam cárie. A pesquisa feita pela Faculdade de Odontologia da UFMG monitora a saliva dos pacientes submetidos ao tratamento fitoterápico. O que se observava é que o paciente possui um número exagerado de bactéria que causa cárie, né? Ou seja, 1 bilhão de unidades formadoras de colônias. Após o uso do antibiótico, ou seja, do gel contendo a própolis e o enxaguante também contendo a própolis, esse número caiu para menos de 100 mil bactérias por ml de saliva desse paciente. Mais do que comprovar a aplicação popular da própolis, o objetivo é estabelecer os critérios de uso de seus derivados. O que a gente quer é que comprovar através de prescrição médico-odontológica, onde tem uma padronização de uso para que ela seja reconhecida como um medicamento. Além de tratar, a própolis atua como um poderoso preventivo. Cuidar da saúde é muito mais importante do que tratar a doença. Esse é o grande conceito de utilização da própolis em todo o mundo. Um vegetal de baixa caloria, rico em fibras, fonte de vitaminas A, B e C, além de ferro, cálcio e potássio. Como alimento, as vantagens do repolho são bastante conhecidas. Agora, esta farmácia em Governador Valadares ajuda a divulgar as propriedades cicatrizantes da planta. O extrato obtido com solvente age por cerca de 15 dias. As últimas partículas sólidas são eliminadas na filtragem. A pomada de repolho está entre os produtos mais vendidos da farmácia. Ideia que partiu da sensibilidade deste farmacêutico. Há mais de 10 anos, ele soube por uma enfermeira da cidade que folhas de repolho eram usadas no tratamento de feridas em alguns pacientes. Eu achei estranho porque era folha, né, in natura, e o hospital, um hospital particular, e perguntei a ela por que ela estava usando a folha de repolho. E ela falou para mim que não tinha nada melhor para cicatrizar, para o tratamento do que a folha do repolho. A descoberta estimulou a formulação da pomada. Uma das primeiras usuárias foi Dona Joana, de 82 anos. Hoje, a cicatriz é a única lembrança de um grave ferimento que surgiu há 3 anos, quando ela ainda morava na roça. Parece que foi um picado de mosquito. E fez aquele buraquinho, naquele buraquinho coçava e ferroava. Aí eu enfaixei e ali foi crescendo. Eu não tinha vergonha de gritar, não, de tanta dor.
Quando procurou tratamento, a ferida já tinha evoluído para uma úlcera. A primeira indicação do médico foi um enxerto. Então, no hospital, era feito o curativo com a pomada. E aí, passados 20 dias, o angiologista voltou, né? E quando ele observou, o tecido estava todo granulado. Ele resolveu, então, não mexer com o enxerto e aguardar um pouco mais a evolução. Um uso inesperado para uma hortaliça, que antes estava presente apenas na mesa de jantar da família. Foi uma surpresa que eu nunca imaginei. De uma planta servia para comer e para curar ferida. Mas nunca mais eu comi repolho, não. Os bons resultados práticos não eliminaram a necessidade da pesquisa científica. Há 6 anos, a Universidade do Vale do Rio Doce cultiva a matéria-prima usada no fitoterápico e é também a responsável pela sua validação científica. Nós iniciamos os primeiros ensaios com cobaias, né, e mostraram resultados interessantes. Ele tem uma atividade contra as bactérias, os micro-organismos que estão presentes nas doenças e também ele não é um produto que tem toxicidade, não faz mal. A primeira reação é o aumento da área lesada, um processo necessário para provocar a cicatrização. A pomada ela gera uma ferida mais rica em colágeno e permite a estruturação mais rápida do tecido. Então ele simplesmente fechou. O próximo passo nosso de pesquisa é o estudo do extrato para uso interno. É bem provável que nós teremos aí um bom produto também para úlceras estomacais. No país com a maior biodiversidade do mundo, a natureza é o grande canteiro da pesquisa científica. O popular tem que ser casado com a ciência. A ciência contribui no aprimoramento do uso dessas plantas. E, além disso, nós temos que promover os seus estudos, né, para transformá-las realmente em medicamentos de uso adequado.